Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre cartas. Falando em comunicação, olá Paulo, tudo bem por aí? Como é que estamos? Firme? Bora trabalhar sobre cartas hoje então. Objetivos da nossa aula. Ler e compreender uma carta de reivindicação, reconhecendo características desse tipo de texto. Estabelecer relações entre tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Diferenciar fato de opinião. A professora colocou aqui um exemplo de uma linguagem não verbal. Estamos vendo aqui uma charge do blogsafim.com. Então, vamos ver o texto da charge. Odeio estudar em casa. Por quê? Estudar em casa é muito mais tranquilo. Eu sei, mas não tem merenda. Qual o problema apresentado na charge? O que você faria para reivindicar a solução desse problema? Que tipo de texto? Como seria esse texto? Já pensou sobre isso? É sobre isso que falaremos agora. Olha esse outro texto. Artigo 25, Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Parágrafo 1. Todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e bem-estar de si mesmo e da sua família, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. E direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Carta de solicitação. Como o próprio nome diz, numa carta de solicitação, você vai buscar algo, ela tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Buscar, então, as soluções para um problema. Qual é o nosso problema? Qual que é a problemática aqui instaurada? Ela se encontra entre aqueles textos que permitem expressarmos nosso posicionamento de forma ainda mais democrática acerca de problemas sociais. Vamos dar uma olhadinha nisso? Com mais vagar. Mas primeiro, me diga aí, o caderno está prontinho? Lápis, caneta na mão? Tudo pronto? Bora lá estudar então. Carta de reivindicação. A carta de reivindicação também pertence à modalidade argumentativa. Mas a finalidade é o quê? Garantia de direitos. Ela é um dos instrumentos que permitem um diálogo de forma democrática para com o cumprimento dos direitos garantidos pela legislação. Você só reivindica aquilo que você tem direito. Por isso o nome, ó, Carta de Reivindicação. Como é então, prof, a linguagem dessa carta? Você já se questionou? Vamos ver. O grau de formalidade da carta de solicitação sempre dependerá de para quem ela se destina. Então, um exemplo. Se a responsável pela biblioteca enviar uma carta para os alunos solicitando a devolução de livros, a formalidade não será tão grande quanto se um cidadão estiver, por exemplo, solicitando uma melhoria para o seu bairro. O grau de formalidade, da carta de reivindicação é de acordo com a pessoa a quem ela se destina. Então, se ela é para uma instituição, se ela pede que vá cumprir os seus direitos. Um exemplo. Um grupo de moradores reivindica à prefeitura ou à polícia militar melhorias na segurança pública de seu bairro. É uma reivindicação. Então, agora, na atividade 1, o que vamos fazer? Escolher o grau de formalidade. Quais são os graus, hein, prof? Muito formal, formal e informal. Informal é para aquela pessoa que não é tão exponencial assim, tá? Então, você escolhe o grau de formalidade e aí você vai fazer o seguinte. Letra A. Aluno solicitando a direção da escola, a quadra da escola para fazer um campeonato no final de semana. Letra B.
Aluno solicitando bolsa de estudos à universidade particular em que ele passou no vestibular. Letra C, amiga solicitando a outra amiga que devolva o livro que pegou emprestado. São 3 opções. Então, qual seria a carta de solicitação que você faria nestas opções? Faz aí que eu te aguardo daqui. Voltei, claro que voltei. Bora lá corrigir a atividade? Vem comigo, vem, olha de pertinho aqui, ó. Pá, olhamos. Aluno solicitando a direção da escola, a quadra da escola, para fazer um campeonato no final de semana. Formal. Aluno solicitando bolsa de estudo à universidade particular em que ele passou no vestibular. Muito formal. Amiga solicitando a outra amiga que devolva o livro que pegou emprestado. Informal. Percebeu a diferença? Claro, da situação, um tipo de formalidade. A linguagem da carta. Será que eu posso chegar e aí, bicho, tu tá ligado que eu vou te pedir um negócio? Claro que não. Estamos falando de uma carta e eu tenho que ter os cuidados com a linguagem. Então, não pode ter gíria, não pode ter expressões que não sejam claras, né? Evitar a ambiguidade. E também eu tenho que ter estes cuidados aqui. Usar o padrão formal, a precisão, objetividade e consistência nos argumentos, que são fatores imprescindíveis. Ora, se eu vou reivindicar algo, vou pedir algo, eu tenho que ter argumentos, né, que comprovem aquela minha tese, aquilo que eu estou pedindo, que eu estou reivindicando. Então, eu tenho que convencer a pessoa a acolher a minha reivindicação. Veja bem, não esquecendo sobremaneira que tais modalidades obedecem a uma estrutura previamente definida, que deve ser seguida. Então, não tem como fugir desse modelo, tá? É um tipo de carta bem séria, bem importante, mas tem um modelo a ser seguido. Vamos perceber isto na estrutura aqui. A professora está projetando aqui para você agora a estrutura. Estamos falando de uma carta. Então, primeira coisa, local e data, o famoso cabeçalho. Segunda coisa, o vocativo. Vocativo, o que é? Aquela identificação do destinatário. Então, eu tenho que saber para quem vai a carta, o cargo que essa pessoa ocupa. Por quê? Porque eu sou curioso? Não, porque eu tenho que usar o pronome de tratamento, tenho que compor o vocativo adequadamente. Como vimos, de maneira formal, muito formal
ou informal. Por isso tem que saber certinho para quem vai a carta. O corpo do texto, apresentação do solicitante, da solicitação seguida de argumentos. Então, quem sou eu? O que eu estou reivindicando e quais são os argumentos que justificam isso? Expressão da despedida e a minha assinatura, né? Então, a estrutura, confere aqui comigo, vem bem pertinho aqui conferir. Local e data, vocativo, corpo do texto, expressões de despedida e assinatura. Ficou? Ficou. Então, agora, carta de reivindicação. Assembleia Geral da Universidade Federal Fluminense. Fluminense é de que estado? Pescou, né? Do Rio de Janeiro, muito bem. Polo Universitário de Rio das Ostras. Nós, estudantes do Polo Universitário de Rio das Ostras, solicitamos a incorporação de nossas reivindicações pela consolidação do nosso Polo Universitário ao calendário de lutas unificadas da Universidade Federal Fluminense. Fazemos isso por entender que o Diretório Central dos Estudantes não tem cumprido com o seu papel de nos representar e nos auxiliar na luta por uma expansão de qualidade. Os containers, utilizados como sala de aula e salas administrativas, estão comprometidos a acabar. Carecemos de espaços para a realização de cursos de extensão, pesquisa, grupos de estudo e demais atividades extraclasse, assim como espaços na biblioteca e ampliação de seu acervo. Veja, aqui você encontra a palavra acervo. Você lembra o que é acervo? Sim, os materiais, os livros, os dicionários que estão na biblioteca. Então, veja, a linguagem é uma linguagem o quê? Na norma padrão, uma linguagem culta. Atividade 2. Releia o trecho. Nós, estudantes do Polo Universitário de Rio das Ostras, solicitamos a incorporação de nossas reivindicações pela consolidação do nosso Polo Universitário ao calendário de lutas unificadas da Universidade Federal Fluminense. Fazemos isso por entender que o Diretório Central dos Estudantes não tem cumprido com seu papel de nos representar e nos auxiliar na luta por uma expansão de qualidade. Eu pergunto, qual é a pergunta, prof? Qual é a tese defendida pelos estudantes? Percebeu? Faz aí que eu te aguardo aqui.
Gabaritamos a atividade, então? Vem comigo dar uma olhadinha. Qual é a tese defendida pelo estudante? Diretório Central dos Estudantes não tem cumprido com o seu papel de nos representar e nos auxiliar na luta por uma expansão de qualidade. Por isso, os estudantes desse polo reivindicam que suas pautas sejam conhecidas, reconhecidas pelo calendário. Continuando a leitura. Além disso, nosso polo não tem bandejão. A moradia estudantil não tem data para começar a funcionar. Não temos creches para atender aos alunos que são mães e pais. Muitos cursos não possuem laboratórios e, quando os têm, são pequenos, insuficientes e não oferecem a qualidade adequada. Nosso auditório não comporta 10% de nossos alunos e a xerox oferecida, além de ser privada e cara, é muito pequena, o que causa inúmeras filas e atrasos. Atividade 3. Como você pôde perceber, os alunos da universidade estão enfrentando muitos problemas. Relacione alguns deles. Podem ser os que você considerou mais relevantes, os que mais te impressionaram. Faz aí, que eu volto em seguida a conferir contigo. Voltei. Vamos conferir se você acertou. Algumas possibilidades, então, Confere aí. Alunos não têm espaço para realizar suas reuniões. O polo não tem bandejão. Bandejão você sabe, Aquela bandeja com a alimentação para os estudantes separada em partezinhas. Isso é o famoso bandejão. A moradia estudantil não começou a funcionar. Os alunos que são pais não têm creches para deixar seus filhos. Vários cursos não possuem laboratório, o auditório é muito pequeno.
Então, coloquei aqui algumas opções, você pode não ter elencado nessa mesma ordem, mas dá uma conferida se você colocou alguma dessas possibilidades. Continuando a nossa leitura. Enfim, estamos lutando pela construção de nosso prédio universitário por entender que este que estamos estudando não nos fornece a qualidade que necessitamos. Reivindicamos a construção de novas salas de aula e demais espaços necessários a uma universidade de qualidade. E para além do espaço físico, reivindicamos o pagamento das bolsas dos alunos, atrasadas há mais de 5 meses, assim como a ampliação das mesmas, auxílio alimentação, pois a comida vendida no polo, além de ser de uma empresa privada que utiliza o espaço público para lucrar, nada paga a universidade e cobra muito caro. Especialmente para você agora, a atividade 4. Vem comigo perceber aqui o que eu estou pedindo para você. Para cada um dos problemas apresentados, eles dão um argumento. Eu quero que você localize os argumentos aí no texto para pedir a construção do prédio universitário, a construção de novas salas de aula, pagamento de bolsas dos alunos, auxílio alimentação. Qual foi o argumento utilizado? Faz aí, que daqui a pouco eu volto aqui conferir contigo. Olá! Vamos conferir? Eu perguntei para você quais são os argumentos usados para pedir a construção do prédio universitário. Argumento: o que eles estudam não tem a qualidade necessária. Construção de novas salas de aula. Argumento: necessários a uma universidade de qualidade. Pagamento de bolsas dos alunos, atrasadas há 5 meses. Auxílio alimentação. A comida é vendida muito cara.
O que aprendemos? Lemos e interpretamos uma carta de reivindicação, compreendemos as particularidades e diferenças entre carta de solicitação e reivindicação, estabelecendo relações de causa e consequência entre as partes do texto. E estabelecemos relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Nesse vídeo, falamos sobre cartas. Espero que vocês tenham gostado e até breve.